Olá e bem-vindos. Sabem, às vezes na engenharia, as soluções mais estranhas são as mais geniais. E hoje vamos falar de uma delas. Como é que se pode usar o fumo sujo do escape para, acreditem ou não, tornar um motor mais limpo? Parece completamente ao contrário, não é? Mas é uma história fascinante. Pois é, um verdadeiro paradoxo. E foi exatamente este o quebra-cabeças que os engenheiros andaram a tentar resolver. A solução que encontraram foi mas tão inteligente que hoje em dia está em praticamente todos os motores que andam por aí. Mas ok, para percebermos a solução, primeiro temos de entender bem o problema. E o problema nasce de uma contradição fundamental que está no coração de qualquer motor de combustão. É uma espécie de luta constante entre ter a máxima potência e, ao mesmo tempo, manter o ar que respiramos limpo. É assim que a coisa funciona, pensem nisto. Para tirar o máximo sumo, a máxima energia do combustível, o motor precisa que a combustão lá dentro seja muito, muito quente e com muita pressão. É aí que se consegue a maior eficiência. Mas, e há sempre um mas, o problema é que são precisamente estas condições, este calor e esta pressão extremos, que acabam por criar um dos piores poluentes que saem pelo escape. Ora, nós costumamos pensar que o motor respira oxigênio, certo? Mas a verdade é um bocadinho diferente. A maior parte do ar que entra nos cilindros é, na verdade, azoto, quase 80%. Em teoria, o azoto não faz nada, é só um espectador que entra e sai. O verdadeiro ator principal, o oxigênio, é só uma pequena parte, ali uns 21% da mistura. E é aqui que a história dá uma volta. Porque em condições normais o azoto entra e sai tal como previsto. Mas, quando a combustão é mesmo muito quente e com muita pressão, lembram-se, para ter a máxima eficiência, aí aquele gás que era só um espectador é forçado a reagir com o oxigênio. E o que é que nasce daí? Os famosos e muito pouco simpáticos óxidos de azoto, ou NOx, um poluente mesmo tóxico e que tem regras muito apertadas. Então o dilema é este. Como é que se consegue ter um motor potente sem criar este veneno? A solução que os engenheiros encontraram é surpreendente. É simples e vai contra tudo o que parece lógico. A resposta tem um nome. Chama-se recirculação dos gases de escape, ou, para ser mais fácil, EGR. E o conceito é radical. Basicamente, é pegar numa parte dos gases sujos que acabaram de sair do motor e metê-los lá para dentro outra vez para a próxima combustão. Parece uma ideia terrível, não é? Mas a ciência por trás disto é absolutamente genial. A estratégia é mesmo essa, é literalmente combater o fogo com o próprio fumo. A ideia principal do EGR é usar o que já foi queimado, o gás de escape, para, de certa forma, manipular e controlar a combustão seguinte. E olhem, esta analogia é perfeita. É mesmo como deitar um bocadinho de água na pólvora. O objetivo aqui não é ter uma explosão mais forte para ter mais potência. Não, é exatamente o contrário. É, de propósito, acalmar a explosão dentro do cilindro, para que ela seja menos quente. E porquê que isto funciona? É bastante simples, na verdade. O gás de escape já está gasto, já foi queimado. É composto principalmente por azoto e dióxido de carbono. Já não tem oxigênio para queimar outra vez. É um gás inerte. Por isso, quando o metemos de volta no cilindro, ele está só a ocupar espaço. Espaço que, de outra maneira, estaria cheio de ar fresco e oxigênio. Ou seja, estamos a diluir a mistura. Portanto, o processo é este, em 3 passos simples. Primeiro, injeta-se o tal gás de escape inerte. Segundo, como há menos oxigênio na mistura, a combustão é menos violenta e, o mais importante, é mais fria. E terceiro, ao baixar a temperatura máxima da combustão, desaparece a condição principal para se formar o tal NOx. É uma solução super elegante para um problema que parecia muito complicado. Ok, vamos lá ver então na prática como é que este sistema funciona e onde é que ele está montado no motor. Bem, o fluxo normal de um motor é muito simples. É uma rua de sentido único. O ar limpo entra pela admissão, acontece a combustão lá dentro e depois os gases quentes são empurrados para fora, pelo escape. Entra, queima, sai. Direto e sem complicações. O que o sistema EGR faz é criar um desvio nesta rua. Basicamente, há um tubo novo que liga ao escape diretamente de volta à admissão. E a controlar esta passagem temos a peça mais importante de todas, a válvula EGR. Pensem nela como uma espécie de portão, que é controlado pelo servo do motor e que decide exatamente quando é que se abre e que quantidade de fumo é que volta a entrar. Ok, mas espera aí, há aqui uma pergunta óbvia. A engenharia passa a vida a tentar arranjar maneiras de arrefecer o ar que entra no motor, com intercoolers e tudo mais, para o ar ficar mais denso e ter mais oxigênio. Então, por que raio é que agora íamos meter lá para dentro gases de escape a ferver que podem estar a centenas de graus? Não faz muito sentido, pois não? Claro que faz, e a solução chama-se refrigerador EGR. É na prática um pequeno radiador. Ele usa o líquido de refrigeração do motor, aquele que anda ali à volta dos 100 graus, para arrefecer os gases de escape que vêm do coletor a mais de 350 graus.
É uma forma muito inteligente de aproveitar o que já existe para arrefecer estes gases antes deles voltarem a entrar na admissão. Muito bem, agora vamos ver o cérebro e os músculos por trás disto tudo. Ou seja, como é que a válvula EGR é controlada com tanta precisão para saber quando é que tem de abrir aquele portão? Muitas destas válvulas funcionam com um sistema pneumático. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em vez de um motor elétrico, elas usam o vácuo, ou seja, uma pressão de ar negativa que o próprio motor consegue criar para gerar a força que as faz abrir e fechar. E a sequência de comando é super rápida e precisa. É assim, tudo começa na centralina, o cérebro do motor. Ela decide que é a altura de ativar a EGR. Então, manda um sinal a uma pequena eletroválvula. Essa eletroválvula deixa passar o vácuo, que vai atuar num diafragma dentro da válvula EGR. Esse diafragma é puxado, abre a válvula e pronto, os gases de escape começam a fluir para a admissão. Mas atenção, o mais importante aqui é perceber que isto não é um simples botão de liga-desliga. A centralina está constantemente a ajustar, a modular a abertura da válvula. Às vezes abre só um bocadinho, outras vezes abre mais, deixa passar só a percentagem exata de gases de escape que é precisa para aquela situação específica, dependendo da velocidade, da carga no acelerador, de uma série de fatores. É um verdadeiro bailado de alta precisão. Portanto, para resumir isto tudo, o problema? As temperaturas muito altas do motor criavam um poluente tóxico, o NOx. A solução? Usar o próprio gás de escape, que é inerte, para o reintroduzir no motor. E o resultado? Consegue-se baixar a temperatura da combustão, o que impede que o NOx se chegue a formar. Simples, não é? E isto deixa-nos com uma reflexão final, não é? A EGR é um exemplo absolutamente fantástico de criatividade na engenharia, onde o próprio problema, o fumo do escape, se transforma em parte da solução. E embora o futuro pareça ser cada vez mais elétrico, sistemas como este mostram que ainda há uma capacidade de inovação incrível no coração do motor de combustão. Uma luta para o otimizar até ao seu último suspiro.